Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente. Nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical, uma aula virtual. Mas eu gostaria de desejar a vocês uma excelente aula. Nós vamos falar hoje sobre duas famílias que tiveram uma história muito interessante nos Estados Unidos na década lá dos anos de 1860. Eu estou falando dos Hatfield e dos McCoys. Eu não sei se você já conhece a história deles, mas eu queria apresentar um pouquinho sobre ela. Antes da gente começar a entrar na história, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 16, nós vamos ler 3 versículos, 18 ao 20. Deuteronômio 16, 18 ao 20 diz assim: A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Então a gente falou um pouquinho sobre a história dos Hatfield e dos McCoys. Foram duas famílias que viviam nos Estados Unidos, lá na parte do Kentucky, nas montanhas Apalaches, há muitos anos atrás. E eles brigavam por 30 anos. Imagina duas famílias brigando por 30 anos, entrando em conflito uma com a outra. De 1860 a 1890 isso aconteceu. Então as famílias brigavam entre si, mais de 20 pessoas morreram nessa época. Mais de 20 pessoas da própria família, das próprias famílias, dos Hatfield e dos McCoys. Então até hoje não se sabe o porquê das brigas, como começou essas brigas, ninguém sabe até hoje. Talvez porque um não falou com o outro pela manhã, ou então um passou e não cumprimentou o outro, ou talvez por roubo de cabras e ovelhas de uma família, de uma fazenda de um, da fazenda de outro, ou de repente por questões de campeonato. Naquela época havia campeonato de ferradura, né, esses campeonatos muito diferentes de hoje em dia. Então a gente não sabe até hoje por que eles brigavam tanto. E era uma briga violenta mesmo, eles não somente brigavam, mas eles se odiavam. Eram duas famílias que não se entendiam, brigavam. Você imagina, por 30 anos viver assim, em discussão, em bate-boca, em confusão, virando a cara para o outro, e qualquer coisa era motivo de morte. Era motivo de pancadaria, era motivo de briga, de socos mesmo, não era nada superficial, não era nada leve. Eram coisas bastante pesadas. Então, assim, as brigas sempre terminavam em mortes. E mais de 20 pessoas morreram nessa trágica história. E a gente olhando para esse versículo que eu citei aqui em Deuteronômio, a gente fala sobre a justiça de Deus. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor, teu Deus. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para buscar as leis, as tábuas com as leis do Senhor, dos 10 mandamentos, havia muitos mandamentos ali, né? Alguns mandamentos que eram um pouco mais fáceis, outros nem tanto, mas um mandamento que me chama atenção nessa história toda é não matarás. Você imagina, viver naquele tempo também era assim, olho por olho, dente por dente, a Bíblia fala isso. Se eu posso matar e roubar a sua família, você também tem esse direito de se vingar da minha família da mesma forma. Então Deus instituiu os 10 mandamentos para que aquilo acabasse, para que houvesse paz entre as famílias, entre o povo de Deus, entre o povo hebreu, né? Mas parece que os Hatfield e McCoy não viveram isso, não sabiam da lei do Senhor, né? Não queriam saber de nada disso. Então os 10 mandamentos eles vieram para nos proteger, para proteger o nosso próximo, para proteger o nosso irmão, a nossa família, para que tudo aquilo acabasse. Naquela época também, né, antes das leis, da instituição dos 10 mandamentos, o povo também vivia assim, vivia em conflito, vivia adorando outros deuses, vivia cobiçando a mulher do outro, vivia roubando, adulterando, adorando não somente a Deus, mas adorando bezerros de ouro. Então, para que Deus alinhasse o povo, para que Deus ensinasse a lei, para que Deus trouxesse paz e justiça, ele instituiu os 10 mandamentos. E esse versículo que eu li, esses 3 versículos,
em Deuteronômio fala sobre a justiça de Deus, para que as pessoas e também cada um de nós seguíssemos a justiça de Deus. A justiça seguirás, somente a justiça. Para o quê? Para que vivas. Então, se Deus instituiu os 10 mandamentos, foi para que nos protegesse, para que nós protegêssemos os nossos semelhantes, para que houvesse uma proteção de Deus para cada um de nós. E esse versículo fala muito claramente para que vivas. A única maneira de você viver é você ter paz e comunhão com o seu próximo, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com pessoas da igreja, com pessoas do colégio, da academia, do curso de inglês, da faculdade, enfim. Para que você tenha comunhão com essas pessoas e paz, a justiça tem que prevalecer. A justiça tem que vir em primeiro lugar. Então, Deus, quando instituiu os 10 mandamentos, ele acrescentou algumas outras coisas depois, e justamente esse versículo também faz parte de todas essas regras que Deus trouxe para nós, para que vivas e possuas a herança, em herança a terra. Naquele tempo a herança das pessoas era a terra. Se você não tivesse terra para cultivar, para morar, para plantar, você não teria nada. Então a herança daquele tempo, das pessoas do povo de Israel, do povo hebreu, era a terra. Eles viviam no Egito escravizados por muitos e muitos e muitos anos, e a terra do Egito não era deles. Eles não tinham terra. Então quando Deus falou que tiraria o povo do Egito para uma terra que emanasse leite e mel, era justamente naquela terra que eles iriam viver, iriam se multiplicar, iriam viver em paz. Então Deus dava a terra, a herança para aquele povo era a terra. E justamente na história dos Hatfield, dos McCoys, também tinha essa questão de terra, de brigar por pedaço de terra, de brigar por bois, de brigar pelo gado, né, pelo espaço que havia ali, por causa das fazendas. Então, infelizmente, né, muitas pessoas morreram e nós não sabemos até hoje a causa. E às vezes a gente está dentro da nossa casa, às vezes nós temos amigos e entramos em discussão até muito bobas e acabamos com as nossas amizades, acabamos com os nossos relacionamentos, de repente com a sua namorada, seu namorado, ou seu irmão, seu amigo de infância, uma pessoa que está ali do seu lado em todo o tempo, e às vezes essa amizade acaba e você nem sabe o porquê acabou e nem sabe o porquê começou toda essa discussão, essa briga. Então que você possa aí olhar direitinho para sua vida, saber por que você entrou em discussão, de repente um detalhe bobo, por causa de repente uma comida ou um passeio, ou alguma coisa que se postou no Instagram, ou se postou no WhatsApp, ou uma fala mal interpretada, a gente não sabe, e hoje nós estamos vivendo assim, né? A gente não sabe justamente o que falar para não magoar o outro, e embora a gente tenha esse cuidado, muitas pessoas estão perdendo amigos de coração, estão perdendo amigos de infância por não saberem se comunicar, não saberem aonde existe um limite, porque existe um limite para todas as coisas. Então Deus é aquele que vai nos trazer paz, e só vai nos trazer paz mudando o nosso coração, mudando aquilo que está dentro de nós. Às vezes a gente quer nos vingar, não, olha, você vai esperar, o dia de amanhã vai chegar. A gente não deve se vingar de nada nem de ninguém. Deus é a nossa paz, Ele que tem que estar no nosso coração. E eu anotei aqui também para vocês algumas coisas que eu queria ler nesse momento. Seguir a justiça ainda nos protege e nos supre. Tratar os outros de forma justa também promove a paz e nos protege de um ciclo destrutivo da vingança. Os mandamentos de Deus protegiam o seu povo de um ciclo de erro, de ressentimento e de vingança, como eu falei aqui antes. Então eles viviam se vingando um do outro, e com isso as pessoas iam morrendo. Às vezes pessoas que nem estavam na briga, nem estavam ali naquela situação, nem estavam naquela confusão, acabavam morrendo. Então Deus, Ele, por sua misericórdia ser tão grande, por Ele nos amar tanto, eu tenho certeza que Deus ama você também, ama seus amigos, ama seus familiares. De repente você tem amigos que não são da religião
cristã, não são evangélicos, e de repente você quer discutir, quer debater religião com o outro. Quero dizer para você que você deve amar essas pessoas, mesmo pessoas que não aceitaram Jesus nos seus corações. Você, como um bom cristão, você deve amar, você deve respeitar, você deve levar a paz aonde você for. Seja você esse exemplo também de paz, esse exemplo de pessoa cristã que não promove discussões, não promove brigas, mas sim a justiça de Deus, a paz do Senhor. E o cuidado de Deus com a justiça reflete a sua natureza, o seu caráter e o seu amor por cada um de nós. Porque Ele sabe que tratar os outros com honestidade nos protegerá e nos suprirá. Então, a justiça de Deus, o que acontece? Ela reflete a sua natureza e o seu caráter. Se você tem Deus no seu coração, com certeza você é uma pessoa que carrega paz, que carrega bondade, que semeia o amor, que não semeia contendas, mas semeia o amor e também transborda de paciência uns com os outros. Embora estejamos vivendo num templo, né, que estar dentro de casa, às vezes a gente quer, né, tirar satisfação um com o outro, a gente não aguenta, não tolera ficar mais perto do outro. Mesmo assim, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos capacite, que mude o nosso coração, que mude a nossa natureza, que mude o nosso caráter, para que Ele possa entrar em você, entrar em cada um de nós, nos trazendo a paz. Então, essa história que eu trouxe para vocês, ela é real, ela aconteceu. Se você quiser aí, né, procurar e pesquisar lá na internet, você pode ver que lá em 1860 até 1890, houveram assim duas famílias que brigavam muito. Que você não seja essa família que brigue, que traga confusão, mas que seja uma família pacificadora, que a sua casa, o seu exemplo, você traga palavras de paz, palavras de amor, palavras de bondade. É isso que as pessoas procuram e é isso que as pessoas precisam nesse tempo. Que você seja um bom vizinho, que você seja um bom cristão, um bom amigo, levando palavras, de repente até colocando aí no WhatsApp mensagens para que aumente a alegria das pessoas, né? Então que você receba aí no seu coração a paz de Cristo, a paz do Senhor, que Deus invada o seu lar, que Deus invada o seu coração, derrame sobre você graça, misericórdia, compaixão pelas vidas, porque era isso que Jesus tinha. Jesus, quando olhava para as pessoas, Jesus não entrava em discussão, Jesus não entrava em bate-boca, ele falava o que tinha que ser falado na hora certa, no lugar certo, para a pessoa certa. Que você seja assim também. Não seja, né, como aquela família que eu te falei. Não seja como os Hatfield ou como os McCoys, mas seja você uma família, assim, um membro de uma família, um autêntico cristão, um adolescente que carrega a imagem de Jesus, que carrega o exemplo do Senhor no seu coração, que Deus possa derramar sobre você hoje e a cada dia mais amor pelas vidas, mais compaixão, que você possa olhar para outros também com os mesmos olhos que o Senhor Jesus olhava, que você possa carregar a justiça de Deus, né? Que você possa ser mudado e transformado nesse tempo. Então, eu queria cantar uma canção com você, e depois que a gente cantar, nós vamos orar e entregar esse momento nas mãos do Senhor. Vamos lá cantar essa canção? Que você possa ter aí no seu coração também esse amor de Jesus Cristo, receber um novo coração do Pai sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Vamos lá? Recebi um novo coração, Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro
orar com você nesse momento? Você pode fechar os seus olhos? Pai amado, nós queremos te louvar por esse tempo, Senhor, de aprendizado na tua casa, Senhor, com cada um, Deus, que está me ouvindo, com cada adolescente, com cada jovem. Eu te peço, Senhor, que tu comece, Deus, a mudar o nosso coração, mudar, Deus, a nossa mente, mudar a maneira em que nós olhamos, Senhor, para o outro, olhamos para o próximo, que haja em nós, que haja no nosso coração o teu amor, venha nos transformar por completo, toca, Deus, o nosso interior, que já não haja mais momentos de tristeza, que já não haja mais momentos, Senhor, de discussão, de bate-boca, Senhor, de brigas, mas que haja, Senhor, momentos, sim, de alegria, de comunhão, de fraternidade, de unidade, Senhor, de união entre cada um de nós, ó Pai. Que cada um dos teus filhos e filhas possa desfrutar deste amor, que teu Espírito Santo possa ser derramado sobre a casa de cada um, sobre a nossa vida, o nosso lar, Senhor, hoje e para sempre, para que nós possamos, sim, demonstrar o teu amor para aqueles que não te conhecem, para aqueles que precisam ouvir, Deus, a tua voz, seguir, Senhor, a ti, transformar os seus corações, que nós mesmos sejamos, Senhor, exemplos disso. Não, Senhor, que não haja em nós, Senhor, vontade, Senhor, de vingança, Senhor, vontade de vingar o outro, Senhor, vontade, Senhor, de falar mais alto, mas que haja, Senhor, em cada um de nós o teu coração. Que nós possamos nesta manhã, Senhor, receber o teu coração. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque, Senhor, tu sempre tem nos escutado a cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Que você possa ter ficado aí com essa palavra do seu coração. Não seja como aquela família, mas seja uma família que represente, sim, o amor de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Tenha um bom e um excelente domingo.